Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Doutorado, volume 4. A semana 2 está na página 51 com o tema Lei de Hess. As atividades estão na página 53 e 54, tá? Então, pessoal, o que vai ser a Lei de Hess? Aqui vai falar o seguinte, que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independente do composto ser formado direta ou indireta em uma série de etapas. Então, como que nós vamos fazer para calcular o ΔH aqui? Tá? Aqui vai mostrar para vocês como que funcionam algumas transformações, tá? Da água líquida para o vapor, absorvendo aqui 44 kJ. Então, foi realizada por duas etapas aqui, tá? E para você calcular esse ΔH, como que você tem que fazer? Você vai somar o ΔH de todas as etapas, mas não vai ser simplesmente somar do jeito que elas estiverem ali não, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão proceder. Olha só, ele te deu o seguinte. Eu tenho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no campo de visão as duas. Esse é o exemplo. Você tem o grafite mais 2H, tá? Formando CH4. E ele quer saber qual que é esse ΔH. Para você descobrir esse ΔH, você vai usar todas essas reações aqui, equações das reações intermediárias, tá? E como que você vai fazer isso? Você sempre tem que olhar para aquela que ele está te pedindo. Ele quer que você tenha o carbono grafite do lado esquerdo, mais 2H2 do lado esquerdo, formando CH4 do lado direito. Então, você vai olhar para essas equações aqui. Primeira coisa, olha só, o carbono grafite está do lado esquerdo aqui, tá? E é exatamente isso que você quer na equação que ele está te pedindo. Então, essa equação você vai manter. E olha só, 1 mol, 1 mol. Então, aqui está tudo ok. Você vai manter essa equação aqui. E para a segunda, pessoal, olha só, tem H2 mais meio de O2 formando H2O. Então, olha só, aqui tem H2, ó, certo? Então, eu quero que tenha H2 do lado esquerdo. O H2 está do lado esquerdo aqui, só que eu quero 2 mols. Aqui só tem 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que multiplicar aqui todo mundo por 2. E quando eu multiplico isso aqui por 2, por que eu tenho que multiplicar? Porque lá eu quero que tenha 2 mols de H2. Então, aqui só tem 1, eu tenho que multiplicar essa equação toda por 2. Então, quando eu multiplico por 2, fica 2H2, ok, cheguei no que eu queria. Meio vezes 2 vai ficar 1 oxigênio aqui, tá? E aqui vai formar 2H2O. Então, essa daqui vai ser mantida, não vou precisar inverter, mas eu tenho que multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, isso aqui também é multiplicado por 2. Então, fica 2 vezes menos 68, tá? E aqui? Aqui eu estou formando CH4. Só que lá na minha equação, o CH4 está do lado direito, está do lado do produto e não dos reagentes. E aqui ele está do lado dos reagentes. Então, eu tenho que passar esse CH4 para o outro lado. Como que eu faço isso? Eu inverto tudo. O que é produto aqui vai ser transformado em reagente e o que é reagente vai ser transformado em produto. Olha, isso aqui tá errado, tá, gente? Aqui tem que ser 2H2O. Eles não colocaram a equação balanceada aqui, porque senão na hora de cortar ela vai dar errado. Mas tem que ser 2H2O, por quê? 2 vezes 2 vai dar exatamente 4 hidrogênios ali. Então é só um pequeno erro, tá? Não vai multiplicar isso aqui por 2 não, tá? Não errem isso não. É só aqui mesmo o balanceamento que tá errado. Então eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar 2H2O mais CO2, formando CH4 mais 2 oxigênios. Quando você fizer essa organização, você vai conseguir cortar. Olha só. O que você tem? Lembrando que aqui é 2, tá? Tá errado. Você fez essa organização lá. Multipliquei por 2 a segunda, mantendo ela na ordem que ela estava. E inverti a terceira, né? Porque eu precisava do CH4 ali nos produtos, conforme pedi uma equação. Olha só, você tem um oxigênio
aqui, mais esse oxigênio aqui, tá? Então, se eu pegar esse com esse que estão no mesmo lado, vai formar 2O2. Só que aqui do lado direito, oposto a eles, tem 2 oxigênios também. Então, o oxigênio será cortado, tá? Então, eu tinha 2O2 do lado esquerdo, cortando com 2O2 do lado direito. O O2 vai sumir, tá? O oxigênio vai sumir. Aqui eu tenho duas águas. Eu vou cortar com essas duas águas, lembrando que aqui é 2. Como elas estão do lados opostos, vão se cancelar, tá? Então, eu tenho 2 mols de água, vão ser cortados com os outros 2 mols de água. Desapareceu. Aqui eu tenho CO2, 1 mol, que corta com o outro CO2 lá que estão do lados opostos. Ok, então o que sobrou? Grafite mais 2H2, formando CH4, que era exatamente a reação que eu queria desde o início. Então, agora, para eu descobrir o ΔH, basta eu somar esses ΔHs que eu obtive lá. Então, o que você tem que saber, gente? Se eu precisar inverter essa equação aqui, igual eu inverti lá em cima, que eu falei para vocês, precisa inverter. Então, o sinal do ΔH vai mudar. Então, de menos 213, ele vai passar para 213, porque eu inverti a equação. O reagente virou produto e o produto virou reagente. Toda vez que eu inverter, eu inverto o sinal. Se eu precisar multiplicar aqui por qualquer número para adequar lá, igual aqui 2H2, tá errado, tá, gente? Eu obtive 2H2. Se eu precisar multiplicar, eu tenho que multiplicar isso aqui tudo, porque é cada 1 mol, então se eu precisar de 3, eu vou multiplicar por 3. E é isso, tá? Se eu precisar dividir também, eu vou dividir aqui todo mundo. Então, e depois soma tudo, formando isso aqui. Eu vou fazer, o primeiro vídeo que vocês vão ver vai ser uma explicação com vários exemplos, tá? Então, acho que não vai ter dúvida, não. Bem simples, tá? Quando é com duas aqui é mais fácil do que quando você tem 3, 4, tá? Mas é só olhar sempre para aquela que ele vai te pedir o ΔH. Então, a primeira, gente, olha só. Eu quero CO mais meio de O2, tá? Formando CO2. Então, o CO2 tem que estar nos produtos, o CO tem que estar nos reagentes e o oxigênio também nos reagentes, que é o O2, tá? Então, sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são, então tem grafite com meio de O2 formando CO. Olha só, o CO aqui está nos produtos, mas eu quero ele no reagente, então eu tenho que inverter. Vou passar o CO para esse lado, o grafite mais meio de O2 vai passar para o lado direito. Com isso, eu inverto os sinais aqui, tá? O sinal no caso, ok? Não esqueça de inverter o sinal. Se eu inverter a minha equação de reação, eu tenho que inverter o sinal dela. E aqui, eu tenho O2 formando CO2 e com grafite, né? Então, aqui, gente, tá exatamente do lado que eu queria. Essa aqui você vai manter. Feito isso, você vai cortar o que precisar ser cortado e depois vai somar aqui, tá? Então, aqui eu tenho um mol mesmo, tenho um mol de CO2, eu mantenho porque já está no produto. Aqui eu tenho um mol de CO, só que eu inverto. Por quê? Porque eu quero ele nos reagentes e aqui ele está nos produtos. E vai marcar. Lembrando que se for ΔH negativo, é exotérmica, libera energia. Se for ΔH positivo, é endotérmica, absorve energia, tá? Aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque aqui você vai trabalhar com 3 para chegar nessa daqui. Então, muita atenção na hora de fazer. Então, primeiro, eu tenho que procurar aqui o carbono grafite. Qual a equação que tem carbono grafite? É essa aqui, ó. E é exatamente 1 mol. Então, aqui eu não vou precisar multiplicar por nada e nem vou precisar inverter, porque o carbono grafite está do lado esquerdo e eu quero ela do lado esquerdo, ok? Então, essa equação aqui vai ser mantida. E a primeira? Eu quero o tungstênio do lado esquerdo, tá? E 1 mol dele. Eu vou procurar aqui qual a equação que me dá isso. Essa de cima, que é a primeira. Então, eu quero ele do lado esquerdo, ele está do lado esquerdo, tá? Assim, tem 1 mol? Tem 1 mol. Então, essa daqui também você vai manter, você não vai precisar inverter ou multiplicar por nada.
formando um mol de carbeto de tungstênio, que é o WC aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? O carbeto de tungstênio está do lado esquerdo, só que eu preciso dele do lado direito. Então, eu vou inverter todo mundo aqui. Então, a nova equação vai ficar WO3 mais CO2 formando WC mais 5 sobre 2 de O2, tá? Se eu invertir, eu vou ter que inverter esse sinal aqui e depois eu vou somar todo mundo, tá? Então, você vai ver o que você pode excluir lá para no final chegar nessa reação aqui, tá? E depois de tudo isso, somar os ΔHs, ok? Então, bem simples, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar. Pessoal, na 3, ele vai te falar do monoclínico, o enxofre, e do rômbico. O rômbico é esse daqui, da segunda, e esse é o monoclínico, tá? O que você vai fazer? Ele quer que você pegue o rômbico e transforme no enxofre monoclínico. Então, ele quer sair desse e chegar nesse. Esse é o reagente, esse é o produto. Então, olha só, segundo minha equação, o rômbico, que é o que eu quero que fique nos reagentes, está nos reagentes ali. Então, eu mantenho essa equação, a primeira. E a segunda? A segunda, o monoclínico está do lado esquerdo, tá? Se ele está do lado esquerdo, ele é reagente, só que eu quero que ele seja produto. Então, essa equação eu vou ter que inverter. Então, vai ficar SO2 formando enxofre monoclínico mais O2 com ΔH igual a mais 297,2 kJ por mol. Lembrando que quando você inverter, você vai poder cortar e vai chegar exatamente onde você quer aqui, o rômbico formando o monoclínico, tá? A 4, eu tenho o seguinte, carbono grafite mais oxigênio formando CO2, que é a combustão, carbono grafite mais oxigênio formando CO2 também é combustão. Só que eu quero sair do grafite e formar diamante. Então, olha só, grafite está do lado esquerdo. Aqui também está do lado esquerdo, então eu tenho que manter só. Tem um mol, um mol. Eu quero chegar no carbono diamante que está nos produtos. Então, inverto aqui, porque aqui ele está nos reagentes, eu preciso fazer ele chegar nos produtos, tá? Então, invertendo, depois você só soma o ΔH aqui. A primeira é mantida, esse aqui vai ser invertido, então vai ficar mais 395,2. Você vai ver se tudo foi cortado lá corretamente, o oxigênio, o CO2, porque eu só quero que fique carbono e grafite. Aqui ele vai falar sobre os CFCs e vai te dar as reações. Ele quer chegar nessa daqui, ó, com o oxigênio do lado esquerdo, o O3, né, o ozônio do lado esquerdo, mais só o oxigênio simples, formando 2O2. Então, você vai avaliar aqui, tá? Você tem, nessa primeira aqui você tem o O aqui, só que ele quer que ele fique nos reagentes, ele está no produto. Então, essa daqui eu tenho que inverter. E o ozônio aqui está nos reagentes, tá? E eu quero chegar no O2, tá? Quando você fizer essa inversão do primeiro aqui, você vai somar para ver o que vai obter lá, né? O cloro vai estar do lado oposto do cloro, vai ser cortado. O ClO também vai estar do lado oposto desse ClO que vai ser cortado. E o oxigênio, os oxigênios aqui vão ser somados e vão formar esses 2 mols. Então, façam isso aqui e tentem chegar ao resultado. Qualquer dúvida, vocês sabem. Então, olha só. Se eu precisar trocar o reagente virar produto e o produto virar reagente, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Se eu precisar multiplicar, aquele valor de ΔH vai ser multiplicado. Se eu multiplicar por 5, o valor do ΔH também vai ser multiplicado por 5, tá? Lembrando que depois você vai somar aqui para saber, tá? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, através do Conexão Escola Web ou do aplicativo do Conexão Escola, ou pelo WhatsApp, tá?